Doutora Denise Albano, a narrativa agora é que o presidente Bolsonaro teria se refugiado na Embaixada da Hungria, supostamente para escapar de uma possível prisão. Como é que a senhora avalia esse fato e, do ponto de vista do direito, o que a senhora pode colocar agora, doutora Denise Albano? Pois é, uma visita que qualquer cidadão pode se dirigir, pedir audiência a um embaixador, a um representante diplomático, e esse embaixador, essa autoridade diplomática pode receber quem bem desejar, quem bem quiser, inclusive um ex-mandatário da nação onde essa embaixada está acreditada, que é o nome que a gente diz, onde essa embaixada tem ali a sua o seu regular estabelecimento. Não há crime algum, sequer embaixada pode ser reconhecida como território estrangeiro, como a jornalista que hoje é totalmente assim desacreditada, a Miriam Leitão, se prestar a um papelão desse, não é? Ela traz dados muito negativos da economia, mas sempre vem acompanhado de um mais, de um porém. Veja como isso é positivo, mas os sinais são promissores, apesar da realidade dos dados ali se impondo. E a última foi essa, de dizer que Bolsonaro estava lá e numa espécie de pedido de asilo político num território estrangeiro. Embaixada não é território estrangeiro. E ela disse isso expressamente. O que ocorre é que as embaixadas, o espaço que elas ocupam, são considerados espaços providos em que é assegurada a chamada imunidade diplomática. Eventuais crimes ilícitos que ali ocorram, quem deve julgar, e todos os países pactuam nesse sentido, é a justiça do país dessa embaixada e não a justiça brasileira. Isso faz parte de uma convenção internacional. Então, não é território estrangeiro, é sede de uma representação de um país que ali envia seus representantes, aluga um imóvel, constitui um imóvel ou adquire para ali colocar o seu corpo diplomático e mantém relações com empresários, com políticos. E o que é mais grave, que a imprensa não quer abordar, é a gravidade do vazamento de imagens, que é uma questão de segurança do país, em que a sua embaixada, no seu sistema de segurança, foi violado, capaz de gerar tudo para atacar Bolsonaro, mais um incidente diplomático. Então, eles nem avaliam os riscos de gerar uma crise diplomática, tudo para alvejar Bolsonaro, atacar Bolsonaro, sua família, porque o seu filho foi visitar, quando, na verdade, não há ilícito algum, não há crime algum no que ocorreu, como vários especialistas em direito, até outros jornalistas, bem revelaram. Doutora Denise Albano, o autodeclarado mentiroso Luiz Inácio já criou problema com a Ucrânia, problema aí envolvendo a questão da guerra com Israel. Agora tem esse vazamento das imagens que a senhora fala muito bem. Isso pode complicar ainda mais a posição do Brasil no contexto internacional? O Brasil, cada vez mais, como a gente pode dizer, não é? Uma expressão consagrada, está feio na fita no plano internacional. Sempre eles se referiam aí à política externa do governo Bolsonaro como uma política equivocada, diziam que o Bolsonaro e seu corpo diplomático reduziram o país a uma espécie de nanismo diplomático. E, na verdade, o que a gente percebe é o Lula cada vez mais isolado do que a gente pode chamar de estados democráticos de direito, se aproximando cada vez mais, se estreitando relações com ditaduras, Irã,
o grupo terrorista Hamas, que administra ali a faixa de Gaza, a própria Venezuela aqui do lado. Aí, para encerrar, se pode dizer, mas o Macron, chefe do governo francês, está visitando o Brasil. Mas o deputado federal Felipe Barros já começa a tentar apurar o que está por trás dessas negociações, porque o que está revelado, e quem busca informações de qualidade sabem, é que o governo francês quer porque quer impedir que a nossa agricultura tenha cada vez mais preços competitivos, porque numa tentativa de proteger os seus produtores franceses que pressionam o governo, inclusive alteraram a legislação europeia para que os produtores rurais de lá só preservem 4% de suas propriedades, sem ali explorar, enquanto a nossa legislação estipula a preservação de 20% até 80% da área que os produtores rurais, o agronegócio, os empresários dessa área detêm. Então, não é interesse algum de proteger a floresta amazônica. O interesse é o mais abjeto, é de condenar aquele povo à miséria, à pobreza, à exploração internacional da Amazônia e fazendo com que, assim, na esteira também ataquem o nosso agronegócio. Mas a verdade está vindo à tona, e espero que os parlamentares brasileiros, lideranças empresariais, políticos reajam a esse servilismo do governo Lula, a interesses globalistas. E encerro também lembrando, no caso aí específico, nós temos, inclusive, a questão de que o Brasil cada vez mais vem sendo um instrumento que serve aos interesses desse poderio globalista. O exemplo maior é o seguinte: o Macron, que Lula está recebendo, passeando, foi o principal responsável para sabotar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, com destaque para o Brasil. Ou seja, criou as dificuldades que impediram um acordo para que produtos brasileiros pudessem ser vendidos ali para o grande mercado europeu. Então, como é que um Emmanuel Macron, que sabota o Brasil, que trabalha para impedir o nosso desenvolvimento, é prestigiado por um governo que trabalha contra o país? Mas não é de se surpreender, porque onde tem o PT no poder é sinônimo de atraso, sabotagem, condenação do povo à miséria, à dependência, porque é conveniente ao PT o povo se manter pobre, ignorante, porque quanto mais pobre, miserável e ignorante, mais facilmente dominado pelas mentiras do PT e por suas políticas de dar migalhas aos mais pobres. Então é isso, mas fiquemos atentos.